Shalom, shalom! Estamos aqui no devocional, capítulo 13 do livro de 1 Samuel. A gente já vai começar essa leitura, mas eu quero declarar toda sorte de bênção na sua vida. O Senhor é contigo, e se o Senhor é contigo, quem será contra, né? Então, glória a Deus, porque você tem o Deus Todo-Poderoso que batalha por você. Quero te convidar nesse momento para a gente orar, para a gente convidar o Espírito Santo para este momento. Vamos lá? Querido amigo Espírito Santo, estamos aqui, precisamos de Ti mais do que tudo. Ajuda-nos a ter entendimento da Tua palavra, ajuda-nos, ensina-nos, Senhor, a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, queremos ter discernimento espiritual, queremos mais de Ti, Senhor, queremos Te ouvir, Te obedecer, queremos, Senhor, ler a Tua palavra e ter uma clareza da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, capítulo 13. Saul, ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmais e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. Os filisteus foram informados. Deixa eu ver. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. Os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem. Deixa eu ver aqui melhor. Que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmais, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, eu pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim e encontrou Saul. E Saul contou aos soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmais. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon,
e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avistava o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. E assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados, pontas de agulhas, pontas de aguilhadas. E por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinham espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Bom, aconteceu que o destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimais. Então a gente viu aqui esse capítulo 13, que foi quando, na verdade, Saul é repreendido por Samuel. Ele faz algo que realmente não era da vontade de Deus. E aqui começa toda a história de declínio de Saul, porque simplesmente ele não conseguiu esperar. Ele fez algo que era abominável. Ele não podia fazer um serviço que um sacerdote tinha que fazer. Então, assim, tinha que esperar. Primeiro, ele provocou a ira do inimigo sem necessidade, Ele começou uma guerra que não era para ter começado. Depois ele ficou desesperado de ver que os inimigos estavam muito fortes, Então, ali, ele não sabia o que fazer, porque era tanto cavalo, tanta coisa, tanto carro de cavalo, na época, o inimigo estava tão forte e era tão numeroso que ele ficou desesperado e não sabia o que fazer. E quando foi oferecer o holocausto, que eles faziam isso para perguntar para o Senhor o que o Senhor achava, Devo ir lutar contra o inimigo? E quem faz isso é o sacerdote. Só que quando Saul percebeu que os seus soldados estavam se dispersando, que tinha muita gente com medo, muita gente se escondendo, ele simplesmente foi lá e ofereceu. Então isso ele não deveria ter feito nunca. E Samuel, quando chegou, falou para ele, por causa disso você perdeu, sua família não vai ter mais reis, vai acabar em você. Então, assim, Saul, o filho dele, Jonatas, poderia ter assumido. E aí Samuel falou, olha, Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. E a gente sabe que esse homem é Davi. A gente sabe que Davi lá na frente pecou, Mas mesmo assim ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então Samuel já disse para ele ali, não vai ser a sua família que vai continuar no trono. Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. O que você fez foi abominável. Você não deveria ter feito isso. Então Samuel ele repreende Saul ali, Ele confronta Saul. E Saul dá uma explicação, que ele tem ali, mas você não chegava nunca, já tinha acabado o prazo, os soldados estavam se dispersando, eu tinha que fazer alguma coisa. E daí eu achei que eu podia perguntar para o Senhor, o que deveria fazer. Então a gente viu aí quando foi que começou o declínio, a queda de Saul. Foi a primeira loucura que ele fez. A partir daí a gente já vê que muitas outras coisas vão acontecer. Eu e você, a gente precisa estar ligada, sabe por quê? Porque não tem que ser a minha vontade, a sua vontade. A gente não pode simplesmente tocar nas coisas e imoralizar o evangelho, imoralizar a palavra de Deus. A gente precisa esperar ouvir o Senhor, ouvir e obedecer ao Senhor. Tem sacerdotes, tem leis. Hoje também tem, a gente tem liderança, a gente tem autoridades em nossas vidas. E a gente precisa buscar o Senhor, a face do Senhor. A gente pode hoje diretamente buscar o Senhor. E a gente também pode pedir ajuda à nossa liderança para a gente obter resposta. E não meter os pés pelas mãos e fazer o que a gente quer. Porque isso não agrada ao Senhor.